pessoal, hoje eu vim dar uma ajuda pro pessoal que joga Twitch. Logo logo a NRC Assault Party com Vargas vai chegar no servidor japonês e vocês sabem como esse evento é muito complicado se você não tem uma estratégia. E outra coisa igualmente difícil de passar sem uma estratégia são as batalhas presentes no capítulo 6 e 7, principalmente no 7. Então, hoje eu vou dar uma de Shang em Homem Ser e vou ajudar vocês a criarem o time perfeito para vencer essas batalhas. Então venham comigo que hoje eu vou dar dicas para vocês criarem o melhor time possível. Vamos começar com o básico. De uma forma resumida, as batalhas de Stage Wonderland são feitas em turnos onde você pode atacar 2 vezes por turno. Todas as cartas possuem 2 magias, podendo variar entre esses 4 elementos: fogo, água, planta e neutro. E por turno você tem um pequeno spoiler de que magia o seu inimigo vai usar para que você possa se preparar e entender qual combo de ataques você vai usar naquele turno, além antes da batalha eles especificarem quais tipos de magia o inimigo pode usar dentro dela. Há 3 modalidades de batalha. Batalhas de 5 turnos, aonde se você sobrevive aos 5 turnos ou termina com uma barra de porcentagem maior do que seu rival, você ganha. As batalhas de turno infinito, da qual ganha quem fazer o outro chegar a 0 de vida primeiro, e as batalhas de mapas, que são o tipo presente no evento Practical Magical Assault e presente também nos capítulos 6 e 7, aonde você deve escolher alguns personagens para você usar naquele mapa, e você não pode mudar no meio do caminho. E seguir com seu time pelo mapa, onde tem espaço sem batalha, espaço com batalhas que dão tesouros que são itens que você ganha após terminar o mapa todo, espaços de debuff, buff e, claro, as batalhas normais, que antes de você entrar em qualquer batalha é mostrada a dificuldade dela. As batalhas em si são similares ao tipo de batalha de turno infinito, mas como o mapa é um compilado de batalhas, suas cartas não regeneram vida e podem até ficar fora de combate. E para recuperar a vida delas, é disponibilizado algumas casas que recuperam HP de cartas aleatórias que foram feridas. Agora que você sabe como uma batalha funciona, está na hora de montar seu time, que é sempre composto por 5 cartas. Mas como vamos escolher elas? Por isso agora vamos? Analisar os status das cartas é importante, afinal, conhecer as cartas que você possui antes de montar um time é essencial para você não ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Então, me permita guiar você. Toda carta possui 2 status base: HP e POW ou ATQ, dependendo do servidor que você joga. HP se refere à vida que a carta tem e que será somada com as outras 4 cartas do seu time, enquanto POW e ATQ representam, em média, quanto de ataque sua carta consegue dar. Olhar esses status é importante para você definir se você quer que seu time seja focado em vida ou força ou que ele seja balanceado. Esses status podem ser aumentados ao dar a carta Jarros de Mel para aumentar o level de seu personagem, dos quais você consegue ao fazer aulas de história, limpando o quartinho, ou até mesmo comprando na Mystery Shop, com fichas de teste ou no gasto de trem na loja. E você também consegue aumentar elas um pouco ao dar Groove na carta. Descendo um pouco, você pode ver as magias daquela carta e o nível em que ela está. Ao clicar no botão Níveis de Magia, você pode ler qual efeito aquela magia causa e aumentá-la com livros dos quais você consegue nas aulas de alquimia ou comprando no Sen com fichas de alquimia ou no gasto do Creel na loja também, ou limpando o quartinho também. Além disso, aumentar o nível de uma magia pode alterar o seu efeito e isso ocorre em 2 níveis, o nível 5 e o nível 10. Esses efeitos variam desde deixar mais forte o seu ataque, até mesmo transformar a magia de ataque em uma magia de cura. Caso você aumente o nível da segunda magia de uma SSR até o nível 5, você desbloqueará a possibilidade de fazer um duel. Para usar uma magia de duel, você precisa ter qualquer carta do personagem ilustrado ali no cantinho do seu time e a carta que possui o duel e ela no mesmo turno, assim gerando um diálogo entre os 2 personagens e um ataque hiper mega forte. Ao montar seu time, ficar de olho nos tipos de magia, level das magias, se elas curam ou não, e personagens que possuem duels entre si pode ajudar muito nas batalhas e até mesmo ser crucial na derrota e a vitória. Abaixo desse botão temos o Buddy Level. O Buddy Level é ativado quando algum desses personagens dessa listinha estarem no time junto com essa carta, dando a ela um pequeno buff, podendo ser tanto de HP quanto de poder. Dependendo do nível da carta, haverá mais personagens que podem ajudar o seu. Em uma carta R, apenas 1, em uma carta SR, a 2 e em uma carta SSR, a 3. Você pode aumentar elas fazendo aula de alquimia, selecionando a carta que deseja e o personagem e deixando elas fazerem aula juntos. Ou dando o chá de amizade, que você consegue também nas aulas de alquimia, ou operando no Sen com fichas de alquimia, ou no gasto do Creel na loja. É interessante aumentar os buddy levels das cartas que planeja usar e focar nos personagens que tem em comum com o seu time. Mas lembre que nem sempre será possível combinar todo o buddy bônus com todos os membros do seu grupo e está tudo bem. Apenas dê uma olhada com calma e veja quais são as suas prioridades.
E agora que você já analisou sua carta levando em conta esses fatores e escolheu quem você usará no seu time, é hora de treinar. Lembrando que você pode sim treinar cartas enquanto está dentro desses mapas. Então, caso você veja que alguma carta sua não está tão boa para lutar, dá sempre para treinar ela mais sim. Então, sendo assim, vamos para... Para treinar sua carta no quesito level, a melhor coisa a fazer é deixar ela tendo aulas de história. E como a classe aceita mais 4 alunos, aproveite e coloque as outras cartas que deseja treinar, e após chegar no level desejado, vá para o próximo personagem que está mais próximo do seu objetivo e monte uma classe com ele e acrescente mais outra carta que deseja treinar. Como exemplo desse método, olha a imagem. Meu objetivo atual é deixar minhas cartas no level 80, e nessa classe com o Jamil, meu Jamil chegou ao level 80. Logo, o segundo mais próximo do objetivo era Vil, então montei uma sala com Vil e acrescentei Horto. Assim, você consegue treinar mais de uma carta ao mesmo tempo e mantém tudo organizado. Sempre faça aulas especiais com a classe que montou. As aulas especiais, além de dar mais level para sua carta, também dá diversos itens que você consegue de aulas diferentes. Então, além de um bom treino, te dá uma boa diversidade de itens. Mudando para a aula de alquimia, é sempre bom ficar de olho nelas, já que os personagens que podem fazer a aula e o tipo de livros que você ganha nelas muda todo dia. Então é sempre bom se programar e olhar o calendário do lado superior direito para ver qual dia o personagem que você precisa treinar para ter mais buddy bônus ou o tipo de livro que você precisa pegar está disponível. Quanto mais aulas você faz, mais fichas você ganha para rodar nos gastos dos professores lá na Mystery Shop. E assim você consegue ainda mais itens para melhorar suas cartas. E caso você tenha um excesso de itens que você queira vender, você pode vender para 100 e ganhar fichas para rodar em seu gasto sortido. Caso você tenha SSRs que irá usar, se certifique de que elas têm o duo liberado, para que assim você possa usar e dar mais dano no seu inimigo. Outra dica é se certificar de que todas as cartas que for usar receberam Groove, já que a carta ganha um bônus em seus status ao receber um Groove, e você pode ver uma imagem nova da carta. Então é bom para ela e é um colírio para os seus olhos. Agora você sabe como deixar essas cartas fortes. Mas se você quiser deixá-las ainda mais fortes, todas as cartas têm um limite de level dependendo do tipo. Para as R é 40, para as SR é 60 e para as SSR é 80. Porém, há formas de fazer com que esse nível aumente. Há 3 métodos diferentes. O primeiro, e mais difícil, é conseguir a mesma carta mais de uma vez no gacha. Fazendo isso, você consegue que ela ganhe mais 5 níveis para você aumentar, e você pode fazer isso até 4 vezes. Caso a carta complete esses 5 níveis e você ganhe ela mais uma vez, ela te dá um perfume, e esse é o segundo método. Perfumes são um item que você pode usar nessa guia aqui ao você selecionar uma carta. E ao você ter uma certa quantidade de perfumes, você pode fazer o mesmo efeito de desbloquear níveis que você conseguiria pegando essa carta outra vez. Para as SSR é um pouco complicado, já que SSRs são difíceis de pegar mais de uma vez. Porém, não se preocupe, que você consegue comprar os perfumes de SSR através das lojas temporárias de eventos que tem no jogo. Você também consegue ela na sorte pelos gastos do Sen e em alguns mapas no NRC Medical Assault Practice. Sério, esse evento é ótimo para conseguir alguns perfumes. E sugiro que se forem usar em uma SSR, use naquela que você mais gosta ou que realmente fará bem para o seu time. Afinal, é um item meio raro de ser pego, então deve ser usado com sabedoria. Além que, desbloqueando 3 níveis de mais CCR, ela libera uma terceira magia. Com isso, sua carta se torna mais versátil e faz com que ela possa servir para mais tipos de batalha. Como, por exemplo, vou colocar meu Deus Stargaze. Ele possui 3 magias, sendo elas planta, água e fogo. E graças a isso, eu posso colocar contra mais tipos de batalhas, já que eu tenho o elemento fogo para escolher caso eu queira. E qual seria o terceiro método, Rai? Esse eu deixei por último, porque ele não tem nada a ver com os outros dois. E, na verdade, ele pode ser até usado junto dos outros 2 métodos. Esse é o método do nível de amizade, ou também conhecido como método do quartinho. O quarto dentro do jogo vai mais além do que só um passatempo de decoração. Ele é, na verdade, mais uma ferramenta para você melhorar sua carta. O quartinho, ele é meio complicado de usar. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só focado nele. Mas para resumir aqui pro vídeo, a cada 12 horas você pode chamar um personagem, e se seu quartinho estiver decorado com os itens dos gostos pessoais dele, e também tiverem itens do dormitório do personagem, ele vai ganhar mais nível de amizade. E completando os níveis, além de você ganhar itens, você irá desbloquear níveis dentro da sua carta. Você também pode aumentar esse nível de amizade com selos e presentes para o personagem. Esse é um método demorado, porém ele desbloqueia mais 10 níveis adicionais para sua carta. Então vale a pena. Agora que treinamos a sua carta até mais que o máximo, temos um time maneiro e é hora de batalhar. Agora, nos mapas, a minha melhor dica é:
Faça um time misto entre cartas muito fortes e cartas de força média. Assim você poderá ganhar as batalhas no início bem rápido e ainda vai ter boas cartas lá pro final. Tente sempre pegar os buffs e debuffs primeiro antes de enfrentar batalhas mais difíceis ou mini-bosses e principalmente boss. Afinal, esses são efeitos que irão te ajudar nessa jornada e é sempre bom tê-los consigo. Deixe para usar as casas de cura quando realmente necessário e leia bem antes de usar, já que há dois tipos dessas casas. Uma que cura 50% de vida de 5 cartas suas e outra que revive 5 cartas suas. Já houve uma vez que eu fui numa casa dessas de reviver e eu não tinha nenhuma carta caída, então eu me lasquei depois porque eu perdi essa casa. Então, por favor, leiam com atenção antes de usar as casas. Se na batalha você não souber mesmo o que jogar contra o ataque do inimigo que não está sinalizado e você tem alguma magia neutra disponível, usa ela. Assim você não sofrerá caso um ataque que o inimigo te der fosse forte contra o tipo que você escolheu. Caso você veja que vai perder uma batalha, você pode clicar em sair dela que seu time não vai perder HP que perdeu e você apenas perderá um movimento que você usa para batalhar e se mover pelo mapa. Mas isso pode ser recuperado com tickets de movimento. Você pode esperar recarregar e ainda que demore para recarregar, tem momentos que é melhor você perder um movimento do que 5 excelentes cartas do seu time. E por último, se você perder, não desista. Às vezes, só foi uma estratégia que você precisa mudar ou uma carta que você não viu potencial que você pode ajudar. Fique um pouco longe do jogo, reflita no que deu errado, respire fundo e tente mais tarde. Está tudo bem falhar às vezes, é só algo que nos fará mais fortes depois. E esse foi o vídeo! Foi praticamente um telecurso 2000 sobre batalhas, mas espero que tenham gostado e possa ajudar vocês a batalharem entre si de novamente. Se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para um amigo, mande para ele e me contem nos comentários se gostaram desse formato. E também vejam os vídeos da semana passada que estão muito bons. Até próximo sábado!